Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa A História do Cristianismo. Estamos falando do período dos pré-reformadores. No episódio passado, nós fizemos uma introdução, mostramos o panorama geral da época em que viveram os pré-reformadores. Estamos dando continuidade agora. Nós falamos que estávamos dentro da Idade Média, mas antes de continuar, queria fazer a apresentação dos que participam conosco. Pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Pai do Senhor a todos. Pastor Serlon, professor de História. Pai seu, meus irmãos. Muito bem, então nos situamos na Idade Média. Já explicamos qual foi a idade que começou desde a queda do Império Romano, no Ocidente, até a tomada de Constantinopla, lá no Oriente, que será ainda melhor explicada. Então, na Idade Média, prevaleceram 3 ordens na sociedade. Essas 3 ordens eram, depois pode explicar melhor, os nobres que faziam as guerras, certo? Isso. Os camponeses que trabalhavam, e o clero ligado à igreja, que tinha o poder espiritual, o poder político e o poder econômico. Essas eram as 3 ordens, elas vão ser mencionadas aqui no decorrer do programa. Bom, um panorama sobre as funções e importância do clero. Eu tenho anotações aqui que vou precisar consultá-la. Funções do clero: guiar espiritualmente a população. Essa era a função do clero, que é a parte religiosa, não é? A educação, a preservação do conhecimento. Para se ter ideia, também já foi mencionado aqui, os monges foram até precursores dos pré-reformadores. Eles, quando se organizaram, eles copiavam manuscritos antigos, porque não havia imprensa ainda, né? Mas foi na Idade Média que surgiu a imprensa. E mantendo sempre a cultura viva. Detinham também o poder político, porque a igreja influenciava reis, fazia leis e até excomungava governantes. E o poder econômico, porque o clero, apesar de pertencer à igreja, possuía muitas terras, recebia dízimos e recebia tributos dos fiéis. Então, essas, né, eram as funções do clero de forma resumida, só para se entender e nos situarmos dentro desse período da Idade Média. Nós vamos continuar então falando sobre os pré-reformadores, um assunto até já falado aqui pelo pastor Luiz Eugênio. Eu vou recordar, vou refrescar o assunto comentado com ele, porque os pré-reformadores, eles pertenceram a movimentos divergentes da igreja, ou melhor, dos rumos da igreja, que se afastaram completamente dos princípios bíblicos e até da presença de Deus. Então, quando eles perceberam algumas coisas, começaram a entender que a igreja precisava ser reformada. Eles não tiveram intenção de deixar a igreja, eles queriam reformar a igreja. E começaram a condenar certas práticas que eles consideravam totalmente fora do evangelho, fora dos princípios bíblicos. Eu vou citar aqui alguns desvios da igreja daquela época, erros, heresias. Oração pelos mortos, estamos falando dos erros, hein? Instituição das procissões, celebração da missa de costa para o povo, adoração de imagens, canonização de santos, adoração da Virgem Maria, legalização da penitência por dinheiro, adoção da confissão auricular, ou seja, confessar ao padre, e invento do rosário. Isso. Então,
Por isso, os pré-reformadores se levantaram para dizer, olha, tem muitas coisas erradas aqui que precisamos consertar. Isso mesmo. Bom. Meu nome é Rosado, não tem nada a ver com isso não, né? Mas vamos lá. Cara, é isso mesmo. Então, passo a palavra aqui para o pastor Luiz Eugênio, para dar continuidade. Gostaria de falar sobre... Vamos começar por Pedro Valdo. Né? Pedro Valdo, o ano 1140 a 1217, na França, né? Quem foi Pedro Valdo? Vamos lá. Pedro Valdo foi um homem rico, ele era muitas posses, né? E esses pré-reformadores, eles seguiram basicamente, doutor, esse texto aqui, Atos 5:29. Atos 5:29 diz assim, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles seguiam esse texto, certo? O Pedro Valdo e depois os outros. O que aconteceu? Eles acham o seguinte, que seguia o que o homem está determinando com esses dogmas que você leu aí, são dogmas que variam mais do que a Bíblia, né? Então falando, não, vamos seguir a Bíblia aqui. Eles começaram a contestar dogmas seguindo a Bíblia. Então Pedro Valdo era um homem rico, comerciante. O que ele fez? Ele doou muitas coisas dos bens dele para os pobres, deixou uma parte dos bens, evidentemente, para a esposa, a família dele, né? E eles eram, esses valdenses, eles viviam numa região tanto isolada, né? Eles tinham tipo aqueles monges, viviam no local, aí chama ali o lugar dos Alpes, né? Viviam ali no lugar, queriam se isolar da sociedade para ter uma vida mais santificada, segundo eles. Agora, a igreja romana pregava o voto de pobreza, né? Pregava o voto. Nessa época, nós vamos observar que Valdo, por exemplo, muita gente buscava salvação renunciando às obras, certo? Uma coisa que é totalmente antibíblica, porque a gente sempre fala o seguinte, não quer dizer que o irmão ou a irmã tem muito dinheiro, é rico, não pode ser salvo. Eu sempre faço menção ao seguinte, doutor Carlos, que o homem mais fiel da Bíblia, que na época dele, foi Jó, e Jó era o homem mais rico da terra, a Bíblia diz. Que tinha mais propriedade, era o mais rico, o mais fiel a Deus. Então, isso aí, o dinheiro não é a raiz do mal, é o amor ao dinheiro que é a raiz do mal. Né? Então, exatamente isso. Então, Valdo, ele queria pregar essa questão do voto de pobreza, ele se levantou contra o clero, com aquelas questões do clero, tem aquela questão de muita pompa, que é negócio tudo. Sabe que é o seguinte, teve um bispo chamado Lyon, esse bispo não gostava muito da pregação dele, queria impedir dele pregar, aí ele foi encaminhado para o Papa Alexandre III, para ver se Alexandre dava autorização para ele pregar. Aí Alexandre, o que ele fez? Devolveu o Valdo para Holanda. Não, você tem que tratar com o bispo lá, né? Comigo. Em resumo, mais ou menos isso, né? Mas Valdo voltou, ele não gostava de Valdo de jeito nenhum, aí continuou pregando. Então, estou pregando, pô, já que ele não me aceita, eu vou pregar assim mesmo. Então, Valdo, os valdenses, muitos foram mortos pela Igreja Católica porque exatamente rejeitava essa questão eles tinham um voto de pobreza, que não só eles, do século XII, muitas pessoas faziam voto de pobreza na sociedade, muita gente fazia, e esses aqui fizeram. Agora, ele era um homem de pouca instrução, Valdo, certo? Então ele usou o dinheiro dele para traduzir a Bíblia, para aquelas pessoas pobres poderem ler a Bíblia, traduzir a Bíblia ali para o idioma local, da região que ele morava. Então esses homens, vão surgir outros igual o Valdo, que foram pessoas, podemos dizer assim, que ele usando, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então ele não aceitou aquela ordem do romanismo ali, do bispo, do Papa, não, eu vou obedecer a Deus, vou obedecer o que vocês estão mandando, não. Então ele começou a pregar tudo isso, então ele usou os seus recursos para aplicar na parte, ele largou até a parte de comerciante dele para pregar o evangelho mesmo. Tanto é que ele fez isso, porque quando ele lia o texto, foi o ano 1100 e pouco, 1176, que ele resolveu abandonar a vida de comerciante para exercer o ministério dele, quando ele se converteu mesmo, esse Valdo. Então, a história dele é mais ou menos isso aí. A crítica dele era mais o clero, essas questões da igreja, que ele criticava muito, e a riqueza da igreja, em resumo assim. Ele criticava, vendo os pobres lá, e ele, tanto é que ele doou a maioria da riqueza dele para os pobres, né? Então, basicamente, o Valdo, ele atuava em cima disso, e contestando a autoridade do bispo local, que não o aceitava, de jeito nenhum, certo? Então,
Se eu for falar de Valdo, você vai lembrar o seguinte: um homem que abdicou da riqueza para pregar o evangelho, largou parte, doou para os pobres, mais ou menos isso aí, Paulo, mas não sei se eu podia completar alguma coisa, um Ele chegou detalhe a criar mais. uma ordem, né, de evangelistas chamada de os Pobres de Lyon. É É, uma ordem França. isso na França. Um detalhe interessante, né? Além dessa renúncia à riqueza, havia também uma contestação a essa ideia, como o pastor Antônio Carlos falou, na visão ideológica que a Igreja Católica construiu na Idade Média sobre como era a ordenação da sociedade. Cabia ao clero serem aqueles que oravam, né? Até se usava uma expressão em latim, os oratori. E havia uma pretensão da igreja que só quem era do clero pudesse ler a Bíblia e, de fato, interpretá-la e compreendê-la. E os pré-reformadores, eles vão questionar muito isso. Pedro Valdo, ele vai estar incentivando o estudo da Bíblia, embora a Bíblia disponível fosse a Vulgata, né, a tradução do Jerônimo, mas ele vai estimular a leitura e distribuir Bíblias para que as pessoas pudessem ler. E é muito importante nós percebermos o quanto a palavra do Senhor, a palavra de Deus, essa palavra que esteve enterrada, esse tesouro que esteve escondido, né, no campo dos interesses humanos, institucionais, religiosos, o quanto essa palavra vai ser a base de todo esse movimento que vai levar a esse grande avivamento da igreja. Então, naquele momento, começa a ter ali as primeiras ações em um sentido de resgatar o valor da palavra como suprema. Os valdenses, os seguidores de Pedro Valdo vão ser chamados de valdenses, né? Vão ser muito combatidos, muito. Ele particularmente não morreu nessa perseguição, ele viveu até um tempo acima da média das pessoas daquela época, mas é interessante que um grupo de valdenses se refugiou no norte da Itália. Né? O é. pastor Luiz Rogério mencionou a região dos Alpes como a região em que eles atuaram. Então, um grupo vai para o norte da Itália e até hoje, né, a Itália é um país onde o protestantismo é bem minoritário, né? É um país onde a reforma teve muitas dificuldades de entrar. Mas tem um grupo minoritário que tem relação com os valdenses. Nós fazemos ali um rastreamento da origem dele e chega até os valdenses. E aí a gente volta naquela questão, né? Pedro Valdo era o quê? Um rico mercador de Lyon, na França. Sim. Como esse ambiente, né, de mudanças, Lyon era uma cidade, né, medieval, o comércio que estava acontecendo, como é que todo esse ambiente histórico fez com que houvesse o levantamento de um movimento como esse, porque tinha aqueles que eram sinceros, que desejavam um relacionamento profundo com Deus, que buscavam viver a experiência bíblica da fé cristã. Os restantes, né, que estavam ali, se nós formos aplicar as 7 cartas do Apocalipse, era o momento ainda de Tiatira, né, final ali da igreja de Tiatira, né, pastor Antônio Carlos? O texto no Apocalipse está em Apocalipse 2, verso 24, que diz assim: Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha. Bom, nós estamos falando aqui, demos início falando sobre o primeiro pré-reformador, chamado Pedro Valdo, que era da França, mas se expandiu para outros lugares, para os Alpes, né? Uhum. Chegando até na Itália. Isso, norte da Itália. Isso aconteceu no período de 1140 a 1217. Foi perseguido, como todos os pré-reformadores foram perseguidos, muitos mortos, mas ele sobreviveu à perseguição e influenciou muita reforma. Como falado aqui, seus seguidores chamaram-se os valdenses, devido ao nome Valdo. Bom, em seguida, nós dando continuidade ao trabalho à obra dos pré-reformadores, se levantou John Wycliffe, na Inglaterra.
Agora os valdenses, antes de concluir, que o IFRE tem então, outra história longa também. Os valdenses tiveram depois para o Brasil também, né? Também. Esses valdenses no Rio Grande do Sul, especialmente pela questão dos italianos, né? Que foi a influência dos valdenses na Itália, lá, né, naquele momento. E é contado aqui do ano 1880, na Serra Gaúcha, né? Começou a ter grupos de famílias que também vieram para o Brasil nessa época. E agora, bom, o valdense, eu acho que são importantes para mostrar o seguinte, que embora o Valdo foi um pouco, a questão deles é esse isolamento social que muitos grupos vêm trazendo depois do valdense, que é uma coisa que Jesus falou, uma palavra do Senhor diz o seguinte, não eu peço que os tire do mundo, mas livre do mal, né? Então, tem até aquela oração, a oração que Jesus ensinou também, você se você se isolar no mundo, igual era o pensamento dele, se isolando, vivendo no processo de isolamento social, onde o servo de Deus está, ele vai ter que lutar para preservar a bênção dele. Ele vai, o apóstolo Paulo falou a Timóteo, você tem que saber mostrar as razões da sua fé. Onde você está, não interessa se você está na universidade, se está na empresa, se alguém perguntar a razão da sua fé, você tem que saber, não adianta você se isolar. Está na universidade, vamos ficar isolados. Não, vamos ficar isolados. Lógico que tem em Salmos até fala que você não deve participar na roda dos escarnecedores, né? Mas você também, por outro lado, você está na sociedade, você não pode viver no isolamento, não vai contactar com ninguém, porque você é isso e aquilo, não existe isso. Então, acho que os valdenses são um povo, assim, vamos dizer, bom, mas é raro disso aí, né? É raro em querer se isolar. Sim. E de uma sociedade que vivia na época precisando eles pregaram, até o Serlão falou que realmente espalhou, o pensamento deles espalhou para outros lugares. Vocês vão ver com outros reformadores que tinham o mesmo pensamento também deles, né? Com outras vertentes, né? Mas eu acho que isso aí que foi o grande erro dele, de querer esse isolamento, até mesmo nos Alpes lá, isolamento social, para poder se livrar de muitas coisas. Isso aí não funciona, né? Vai funcionar e não é isso que Jesus ensinou, né? Jesus, ele vivia no meio dos pecadores, estava lá pregando, estava em qualquer lugar, ia. É assim que ele ensinou, né? Exatamente. Então, basicamente isso aí. Bom, eu creio que, eu não sei se dá para ir para outro reformador, nós vamos para o capítulo, podemos ir para outro, né? Certo. Mas, então, vamos dizer assim, a pré-reforma deu partida com Pedro Valdo, né? Apesar de ter tido os monges antes, que tiveram um trabalho também, pode ser considerado até com pré-reformadores também, que desejavam também as mudanças. Inclusive, Antônio Carlos, aqui tem os valdenses, a presença dos valdenses da região da Serra Gaúcha foi nesse ano que falamos aí, com o primeiro templo metodista lá na região da Serra Gaúcha, né? Os valdenses, nessa época, exatamente o que eu falei, 1800 não sei se foi exatamente 1888 e 89. Aqui, ó, o pastor metodista do Uruguai, entre 1888 e 1889, nessa época aí que começou aqui na questão da Serra Gaúcha. Tem outros lugares que a gente começaram a vir também para o Brasil, né? Sim. Valdense. Então, se observa que ele foi considerado, né, no movimento da pré-reforma, que ele tenha sido o primeiro, embora que o trabalho dos monges foi um trabalho precursor, não é? Do desejo de mudança de alguns procedimentos da igreja. Mas também, na palavra aqui do pastor Luiz Eugênio, então vamos dizer assim, aquela linha de pensamento dos valdenses, ela deu continuidade, porque chegou até o ano 1800 aqui no Brasil, né? Então ele deixou a influência do pensamento do seu desejo de reforma dentro dos seus princípios, daquilo que ele achava que era certo. Então, é isso, pastor Eugênio? Exatamente. Então, vamos dizer assim, apesar de haver outros pré-reformadores depois, essa linha de pensamento dos valdenses, ela teve um prosseguimento, né? Que chegou até no Brasil. Exatamente. Você disse. Bom, então, falamos aqui nesse episódio de Pedro Valdo e dos valdenses. No próximo episódio,
nós iremos falar do movimento pré-reformista na Inglaterra através do pré-reformador John Wycliffe. Isso, Agradecemos a presença aqui do pastor Luiz Eugênio, também. pastor João, Amém. Paz seu, irmãos. e a presença de todos que acompanham conosco. A paz do Senhor a todos.